Ser escolhido por Deus. Quem não gosta, né? Quem não gostaria de ser alguém escolhido por Deus, né? Na Bíblia nós temos várias pessoas que foram escolhidas por Deus, né? E então seria muito bom sermos escolhidos por Deus. E hoje nós vamos tratar exatamente desse assunto, né? Mas não deixe de se inscrever no nosso canal, né? Ative as notificações para vocês receberem nossos vídeos em primeira mão e vamos ao vídeo. Bom, antes de nós entendermos um pouco sobre ser escolhido, a importância de ser escolhido, né? Existem pessoas que se preparam, né, que lutam, pessoas que se organizam para ser escolhidos, né? É assim na seleção brasileira, por exemplo, numa seleção de futebol. As pessoas ali, elas se preparam ali e o objetivo deles maior é ser escolhido para fazer parte da seleção brasileira, né? É assim para tudo. É assim quando nós, às vezes, deixamos nossos currículos em alguma empresa. E é tão bom, né, quando somos ali escolhidos ali diante daquelas várias outras pessoas que porventura também tenham deixado seus currículos. Então, ser escolhido é algo muito bom. E então nós vamos tratar exatamente disso. Ser escolhido por Deus. E aí, às vezes, a gente começa a pensar quais são as características, o que eu preciso para ser escolhido por Deus, né? O que eu preciso, o que é necessário que eu faça para ser escolhido por Deus? Bom, a primeira pergunta que talvez nós possamos fazer seria: eu preciso ser alguém que tenha muitas posses. Preciso ser alguém que tenha uma condição financeira boa, né? Preciso de ter vindo de uma família boa e assim eu posso, quem sabe, ser escolhido por Deus. A resposta é não. Não é. Ainda não é isso que é necessário para poder ser escolhido por Deus. A Bíblia diz que Gideão, quando ele foi chamado por Deus, lá no passado, no Antigo Testamento, para poder defender ali o povo daqueles midianitas, né, que estavam saqueando todos os seus patrimônios ali, as suas lavouras, Gideão chegou para Deus e falou: olha, meu Senhor, eu sou o mais pobre, minha família é a mais pobre, ou seja, todos nós somos pobres, então não vai ser possível que eu consiga fazer tamanho serviço. E a Bíblia diz que Deus falou: vai na tua força que eu estou contigo. E ele foi e fez. Mas talvez você possa perguntar: Marcelo, então eu preciso ser corajoso, preciso ser uma pessoa corajosa. Também não. A Bíblia diz que Josué, quando foi chamado por Deus, ele falou: mas Senhor, eu não tenho força, eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar, tremendo de medo, com muito né, um desespero. Ainda mais depois da morte de Moisés, ele ficou tremendo de medo. A Bíblia diz que Deus falou para ele: olha, não temas, não fica com medo, calma, não se desespere, não fica com medo que eu estarei contigo. E Josué foi escolhido, foi lá e fez. Mas aí você pode também dizer o seguinte: Marcelo, então precisa de alguém que fale muito bem, que saiba falar em público, que seja uma pessoa que tenha uma eloquência. Também não é isso. Também não precisa disso. A Bíblia diz que Moisés, quando Deus o chamou para libertar o povo, Moisés falou: olha, meu Senhor, eu sou uma pessoa que sou pesado de língua, eu sou gago, eu não consigo falar direito, eu tenho dificuldade para falar em público, eu tenho dificuldade para me expressar, eu tenho dificuldade. E aí Deus falou: fica tranquilo, chama teu irmão Arão que ele vai falar por você. E Moisés então foi escolhido, foi lá e fez. Mas você pode dizer assim: Marcelo, então eu tenho que ser uma pessoa boa, tem que ter uma pessoa que eu tenho que ter um passado muito bom, tem que ser um passado maravilhoso, alguém que teve uma história bonita, uma história linda. A resposta é não. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, quando foi escolhido,
A preocupação dele, o que sempre magoava ele é quando ele se lembrava de que ele tinha perseguido e matado, invadido a casa das pessoas, arrastado as pessoas ali, os cristãos, para o meio do pátio, e ali ele assassinava, ele consentia no apedrejamento, ou seja, ele perseguia e ele matava, ele era implacável, um passado péssimo para as próprias pessoas que pregavam o Evangelho. Então, a resposta também é não. Não precisa que nós tenhamos um bom passado, um passado irrepreensível. A Bíblia diz então que o apóstolo Paulo, ele se converteu, mesmo tendo aquele passado terrível. A Bíblia diz que Jesus falou para ele: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Esquece o teu passado. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, então, foi lá e fez. Mas aí você pode falar assim: Marcelo, então só pode ser escolhido alguém que seja uma pessoa jovem. A resposta também é não. A Bíblia diz que Caleb, quando o povo estava ali próximo de entrar ali na terra prometida, ele chegou para Josué e falou: Josué, bem você se lembra que Moisés me prometeu que eu receberia ali minha porção. Hoje eu estou com 85 anos, mas me sinto como se fosse naquela época. Manda o que tiver que fazer que eu vou lá e faço. A Bíblia diz então que Caleb e Josué foram os únicos que entraram na terra da promessa. E Caleb, mesmo aos seus 85 anos de idade, se colocou ali à disposição e foi aceito. Ele foi lá e fez. Mas aí você pode falar: então tudo bem, então eu preciso que tenha uma idade igual Caleb, uma pessoa com maturidade, uma pessoa já adulta, para poder ser escolhido. A resposta também é não. A Bíblia diz que Samuel ainda era um menino, e aí ajudava Eli a tomar conta ali da adoração, do culto. A Bíblia diz que Deus apareceu para Samuel ali no quarto e o chamou. E Samuel aceitou, foi lá e fez. Foi um dos maiores profetas que a Bíblia já teve. E foi aquele que ungiu o rei Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Mas aí você pode falar: tudo bem, Marcelo, então tem que ser uma pessoa que tenha uma vida irrepreensível, tem que ser santo. Tem que ser uma pessoa sem pecado, uma pessoa que não erra, uma pessoa justa para poder ser escolhido. A resposta também é não. A Bíblia diz que Isaías, quando foi chamado por Deus, ele disse: Senhor, passe de mim essa função, porque eu sou um homem com lábios impuros e ainda habito junto com povos de impuros lábios. Mas aí a Bíblia diz que Deus o chamou e ele disse: então eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías então foi lá e fez, mesmo sendo uma pessoa que talvez não fosse um dos melhores para ser escolhido. Mas aí você pode falar assim: Marcelo, então agora eu já entendi. Todos os exemplos que você deu agora foram de homens. Então, somente os homens que podem ser escolhidos? A resposta também é não. A Bíblia diz que a rainha Esté, esposa do rei Assuero, ou Xerxes I, quando ela soube da trama que existia ali na Pérsia para que exterminasse o povo judeu, o povo hebreu, ela foi até o rei e ela explicou, ela conversou com o rei, ela ali se prontificou, e a Bíblia diz que por conta disso todo o seu povo foi salvo por ela. E aí então você fala: Marcelo, então não estou entendendo. Todas essas qualidades, então o que eu preciso então para ser escolhido por Deus? A resposta é estar disponível. Esteja disponível para Deus, que você será por Ele escolhido. Não precisa você ter boas posses, não precisa se você ser corajoso, não precisa se você falar muito bem, se você tem um bom passado, que você seja jovem, que você seja um adulto, que você seja alguém santo, ou que você seja um homem. Não precisa nenhuma dessa característica. Basta que você esteja disponível. Aquele que estiver disponível será escolhido por Deus. Se você observar, todas essas pessoas que eu aqui falei, todas se mantiveram disponíveis na presença de Deus. Aceitaram, estavam disponíveis para fazer aquilo que Deus queria que elas fizessem. Então a palavra que eu tenho para hoje é que você esteja disponível. Esteja sempre disponível, esteja sempre pronto para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Não se preocupe com nenhuma característica, nenhuma condição sua
que talvez você ache que faça com que você não possa ser escolhido por Deus. Nada disso. Esteja sempre pronto, sempre disponível, porque aqueles que são disponíveis, aqueles que estão disponíveis são aqueles que Deus usa para que faça a sua vontade. Então, o meu desejo, a minha palavra deste dia é que você procure sempre estar disponível ao Senhor para que Ele possa te usar, para que Ele possa fazer que você seja uma bênção na tua família, na tua cidade, no teu emprego, na tua escola, na tua universidade, onde quer que você esteja. Seja uma bênção na presença delas, porque esteve disponível e foi então escolhido por Deus. Esta é a minha palavra no dia de hoje. Um abraço a todos.